sejam muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. O vídeo da gente hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 5 atitudes que eu tive no meu deserto e que foram muito importantes durante o meu processo, né? Eu acho que foram um diferencial, eu tenho certeza que foram um diferencial para a restauração do meu casamento, né? E eu acredito que elas vão te ajudar. A primeira atitude é acerca de palavras das pessoas, né? Acerca de conselhos. Pessoal, assim, eu acho que é praticamente impossível você não estar passando pelo deserto, você não estar separada e quer buscar, né? Separado também, quer buscar pela restauração do seu casamento. Eu acho que é praticamente impossível você não ouvir conselhos que vão te incentivar a desistir, né? Todos nós já passamos por isso. Alguns poucos, alguns mais, mas todos nós passamos por isso. Eu também passei, mas graças a Deus foram pouquíssimos, gente. Foram assim, coisa de 2 ou 3 pessoas só. E qual foi o meu diferencial? O meu diferencial é que eu não dava credibilidade a qualquer tipo de conselho. Porque eu também tive conselhos muito bons, eu também tive conselhos bíblicos, né? Eu também tive incentivo para lutar pela restauração do meu casamento. Porém, eu tive algumas poucas pessoas que falavam algumas coisas, né? Jogavam algumas indiretas, tentavam me incentivar a desistir de lutar. Só que o meu diferencial foi que eu não dava a mínima credibilidade para esse tipo de conselho. Eu não dava a mínima credibilidade para essas palavras. Algumas pessoas tentavam até jogar alguns argumentos bíblicos, né, para tentar me, entre aspas, persuadir a desistir de lutar. Só que como eu conhecia muito bem a Bíblia, como eu sabia o que Deus falava acerca de um casamento, acerca da indissolubilidade de um casamento, acerca de como Deus vê um casamento aos olhos de Deus, respaldado por Deus, eu não acatava esse tipo de conselho. Então, o conselho que eu dou para você hoje é porque eu sei que você está passando, já passou, né, por pessoas que tentam desestimular a lutar por seu casamento. O conselho que eu te dou é que você precisa estar firme, que independente desses conselhos, por mais credibilidade que essas pessoas tenham, às vezes são líderes espirituais, às vezes é um irmão que tem um cargo grande na igreja, ou às vezes, por incrível que pareça, infelizmente acontece, são até pastores. Porque, infelizmente, gente, hoje em dia, a maioria das igrejas, elas não incentivam a buscar pela restauração de um casamento. Quando o casamento chega ao fim, e a pessoa vai lá buscar um conselho, vai buscar ajuda com o pastor, com o líder espiritual ali da igreja, em vários casos, em muitos casos, esses líderes, eles falam que a pessoa deve desistir, que deve partir para outra, né, deve se valorizar, o outro já está em outro relacionamento e elas devem seguir a vida. A maioria das igrejas, gente, infelizmente, eu não falo nem com um certo exagero, eu acho que a maioria mesmo, a maioria das igrejas, elas não têm preparo por essa área da restauração de casamento. Os líderes, eles desestimulam, eles não incentivam a pessoa a buscar, até porque dá trabalho, né, gente? Imagina, o líder vai lá incentivar a pessoa a lutar pela restauração, essa pessoa, esse líder, esse pastor, esse líder espiritual, ele vai ter que estar ali acompanhando a pessoa, discipulando, ajudando, né, aconselhando. É um processo, isso dá trabalho, gente. Infelizmente é assim, as pessoas não estão visando mais essas coisas. Eu não posso falar tudo o que eu penso, né, por questão de respeito, questão de ética, mas a gente sabe o que está em jogo, na maioria dos casos, né, gente? A gente sabe o que está em jogo. E muitas vezes não é muito conveniente, não é muito vantajoso para essas pessoas estimular, lutar pelo casamento. Às vezes não é vantajoso, dá trabalho. Ninguém quer ficar tendo trabalho com isso, né? Outras coisas são mais importantes. Eu não tô aqui atacando igrejas, mas assim, realmente é uma crítica que eu gostaria de fazer, porque eu fico muito triste, gente, muito triste. Toda semana eu vejo coisas absurdas, sabe? Pessoas, pastores incentivando de forma direta o adultério, né? Mesmo que eles acham que não é adultério, mas eles incentivam de uma forma assim explícita, sabe? E eu fico assim muito
muito triste com essas coisas. Então você vai receber todo tipo de conselho, inclusive dentro da sua igreja, né? Inclusive dentro ali da sua comunhão espiritual, né? Do corpo de Cristo ali. Você vai receber sim conselhos para você desistir, principalmente se o seu cônjuge já estiver em outro relacionamento, né? Eles vão falar, desiste, ele não te merece. É isso que eu ouço, gente, quando pessoas vêm falar comigo. Ah, minha pastora falou que ele não me merece, minha pastora falou, gente, já ouvi isso, minha pastora falou, se ele vier falar comigo no WhatsApp, é para eu deixar no vácuo, para eu não responder, porque ele tem que ver quem que ele perdeu, sabe? É fazer esse joguinho, sabe? É vergonhoso, gente, eu fico com vergonha alheia, infelizmente. Então você vai se deparar com isso, ou se não está se deparando, né? Graças a Deus a minha igreja, ela nunca me incentivou a desistir, né? Mas eu já passei por poucas pessoas fora da minha igreja, né? Que jogavam algumas indiretas ou às vezes falavam até de forma direta mesmo, sabe? Mas eu estava firme no meu propósito, eu sabia a minha identidade em Cristo, eu sabia que eu era esposa, né? Eu sabia o que Deus falava acerca do casamento, o que é o casamento bíblico. Então eu estava muito bem posicionada e muito bem firme. Então é muito importante você saber aonde você quer chegar, você ter opinião formada e principalmente você conhecer a sua identidade como esposa, como marido e a sua identidade em Cristo. Uma outra atitude que eu tive, que foi assim, algo crucial, foi um diferencial enorme, que você deve ter também, é passar a estudar profundamente a Bíblia, é você conhecer a Bíblia. Se você não lia a Bíblia, você vai passar a ler, você vai passar a estudar. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, compre numa versão que tem uma linguagem clara, como a versão na linguagem de hoje, a NVI, Nova Versão Internacional, a NAA também, se eu não me engano, é muito boa, Nova Almeida Atualizada, né? Então são Bíblias que você não vai ter dificuldade de entender, porque a linguagem é clara. Então você vai passar a ler e estudar a Bíblia, você vai comprar um caderno, você vai fazer as anotações dos versículos que você acha que são importantes para você orar em cima, você vai passar a adquirir o hábito de ler e estudar, principalmente estudar, porque ler por ler, acho que não adianta muito, você precisa estudar profundamente, até para combater, né, gente, algum tipo de contrariedade, algum tipo de conselho que alguém venha falar para você, você precisa ter os versículos na ponta da língua e você precisa combater, mesmo que seja apenas no seu pensamento. Então vai ser um diferencial no seu processo você estudar e conhecer profundamente a palavra de Deus. Uma outra atitude foi que eu nunca pensei em desistir da restauração do meu casamento. Eu vejo muitas pessoas falando, né, tô a ponto de desistir, ontem aconteceu isso, ontem ele falou isso pra mim, ontem eu vivi tal situação, estou a ponto de desistir, já estou desistindo. Outras pessoas já falam mesmo que desistiram, mas eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que elas desistiram, porque se o cônjuge falar que quer voltar, ela vai voltar na mesma hora, né? Então, gente, isso aí foi um diferencial pra mim. Eu nunca pensei em desistir, apesar das circunstâncias contrárias. As circunstâncias, na maioria das vezes, não eram favoráveis, né? Mas, apesar das circunstâncias desfavoráveis, não teve um dia sequer que eu pensei em desistir. Muito pelo contrário, às vezes acontecia alguma coisa, né, que me feria, que me deixava muito chateada e parece que me dava mais gás, mais fôlego para continuar lutando. Aí que eu ia orar mais, aí que eu ia mais para a Bíblia, para orar em cima, né, dos versículos que falavam acerca daquele problema que eu estava passando. Aí que eu me dedicava mais a Deus, que eu jejuava. Então era como se fosse um gás que me fazia a orar mais, a buscar mais a Deus e a me entregar mais nesse aspecto espiritual. Outra situação, outra atitude que eu tive foi que eu passei a olhar mais para mim. Eu tirei um pouquinho o foco do meu marido, dos erros do meu marido e passei a olhar mais para os meus próprios erros. No início do meu deserto, não. No início do meu deserto, com um mês ali, né? Eu olhava muito para os erros do meu marido, né? Eu ainda tava no início, ainda tava muito machucada, muito magoada. Eu focava muito nele, focava muito no que ele falou, no que ele fez, no que ele estava fazendo. E eu não olhava muito para mim. É aquela fase meio que a pessoa é vítima, né? Que a pessoa está vivenciando aquele vitimismo. Mas depois que eu fui começando a entender o processo da restauração de um casamento, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para os meus próprios erros, a ver o que eu tinha cometido dentro do meu casamento, né? A ver que eu contribuí também para a separação, para o fim do meu casamento, a ver que eu era
bastante culpada também, que não foi só o meu marido, foi nós dois, né? Quando o casamento chega ao fim, a responsabilidade é de ambos. Talvez um tem uma responsabilidade maior. Eu costumo falar que às vezes um tem 80% ali, 90% da responsabilidade, mas se você tem 10%, você precisa focar nos seus 10%, né? Mas ambos têm responsabilidade, não é um só, não é um só. Geralmente a pessoa que é abandonada, ela acha que só o outro que teve a responsabilidade do fim, né? Ele foi embora. E também acontece a mesma coisa, quando uma pessoa vai embora, abandona o casamento, em grande parte ela também é uma pessoa cheia de orgulho e ela acha que só o outro errou, ela era perfeita, né? Vou abandonar esse casamento, não tem como, ele é isso, ele é aquilo. Essa pessoa também, né, acha que só o outro que errou, ela merece coisa melhor, por isso que ela vai dar o fora, vai largar a pessoa, vai procurar uma pessoa melhor. Assim, geralmente acontece nos dois lados, né? Mas não, gente, a responsabilidade de ambos. Porém, você que está buscando pela restauração do seu casamento, você precisa focar na sua responsabilidade, você precisa focar nos seus erros. Então, esse foi um diferencial para mim. Não no início do meu deserto, como eu falei, mas depois que eu comecei a entender tudo, né? Eu comecei a olhar mais para mim, comecei a ver todos os erros que eu cometi, a lembrar, né, de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei, de tudo que eu fazia. Alguns eu escrevia, anotava no caderno e sabia, olhar para aquilo e via que eu tinha que mudar aqueles comportamentos, aqueles erros, e eu buscava ser uma nova pessoa. Então é isso que você vai fazer também, porque isso vai ser um fator decisivo na restauração do seu casamento. E a última atitude, mas não menos importante, é que eu comecei a ter sede de conhecimento, eu comecei a adquirir conhecimento. Gente, quando nós estamos passando por um problema e a gente quer sair desse problema, a gente precisa conhecer, aprender como sair desse problema. A gente precisa sair da superficialidade, né? E talvez querer só resolver uma parte específica e pontual daquele problema. Não, gente, a gente precisa aprender de forma profunda acerca daquele problema que a gente está passando. Se você está vivendo a fase da busca pela restauração do seu casamento, você precisa aprender tudo sobre casamento, comportamento humano, né? Você precisa adquirir cursos, comprar cursos, investir dinheiro mesmo, gente. Se você pode, invista sim em conhecimento, invista em cursos, né? Invista em algo que vai fazer você crescer, amadurecer e aprender mais como você deve lidar com seu cônjuge, como você deve buscar, né, pela restauração do seu casamento, aprender mais da Bíblia também. Eu comprei cursos, eu investi dinheiro, gente. Eu investi dinheiro, alguns eu parcelava porque não eram tão baratos. Eu perdi a conta, gente. Eu perdi a conta da quantidade de cursos e conhecimentos que eu adquiri no meu deserto. Até o meu pós-deserto também, depois do meu marido ter voltado, eu continuei buscando conhecimento. Eu comprei outros cursos e são coisas que estão na minha bagagem hoje. São coisas importantes que eu consegui para me fazer crescer, amadurecer, melhorar como pessoa, né, como na restauração pessoal e também como esposa. E também para eu passar para vocês hoje, para as pessoas que buscam ajuda, né? Então, isso é muito importante também. Invista em conhecimento. Saia do básico, saia do superficial. Não fique só em diquinhas ali. Claro que é importante, né, gente? As dicas, às vezes, do Instagram, dos canais, né, no YouTube. Claro que é importante, mas tente sair desse básico. E saia da média. Busque por você, sabe? Tem pessoas que começam ministérios, né? Quando elas entram no deserto. Foi quando começou o meu, né? Porque eu comecei a trabalhar, né? A querer trabalhar nessa área de restauração de casamento antes do meu marido ter voltado para casa, né? Porque eu comecei a aprender, comecei a ter sede de passar o meu conhecimento para outras pessoas, a ter sede de ajudar outras pessoas. Aí comecei meu Instagram, comecei a divulgar algumas coisas lá. Então faça isso também. Quem disse que o seu marido precisa voltar para casa, sua esposa precisa voltar para você começar a ajudar pessoas, né? Você pode começar agora, né? Mas busque conhecimento, busque aprendizado, busque amadurecer. Compre sim algo que vai agregar conhecimento e crescimento na sua vida. Então essa é a mensagem que eu tenho para passar para você hoje. Se você acha essa mensagem importante, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, deixe seu comentário. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!